Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Cristel. Eu sou a Cris. Eu sou a Giane. E eu sou a Natália. E nós somos o IFSPcast. Hoje temos a honra de receber a Ana Carolina, que é doutora em biotecnologia e atualmente trabalha com microbiologia de leveduras espaciais para exploração espacial. Hoje ela vai nos contar um pouco sobre a descoberta de fosfina em Vênus e como isso pode contribuir para a possibilidade de vida nesse planeta. Além disso, falaremos sobre o aquecimento global e o negacionismo da ciência que envolve esse assunto. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Muito obrigada pelo convite, adorei o convite e vamos conversar um pouquinho sobre fosfina, Vênus e vida na Terra e fora dela. Certo. Ana, como já falamos, é uma honra ter você aqui, mas como introdução eu queria que você falasse um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo, um pouco sobre Vênus. Você pode dar essa introdução pra gente? Vamos lá, o que vocês sabem sobre Vênus? Vocês sabem bastante coisa sobre Vênus? Vocês meninas que estão aí no podcast. Quero ver abrir o microfone e falar. Vênus, eu sei que ele tem umas fases aí, só isso mesmo. Tá, resumindo, assim, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, é o segundo planeta depois do Sol, nós somos o terceiro, então ele está bem pertinho da Terra, ele fica já um pouco afastado da zona de habitabilidade, ou seja, aquela zona onde o Sol está próximo o suficiente de um planeta, de um astro, e que poderia tornar esse astro, esse corpo celeste habitável. Só que o Vênus tem algumas coisas peculiares que fazem ele não ser tão habitável assim, algumas situações extremas ambientais. Uma deles que é o efeito estufa, que faz dele ser extremamente quente. Só para vocês terem uma ideia, a superfície de Vênus chega mais ou menos a 460 graus Celsius. Você tem, ou seja, é praticamente impossível você ter alguma vida sobrevivendo nessa região. E as nuvens, a atmosfera de Vênus, ela é formada por uma nuvem única, e essa nuvem é formada basicamente por gotículas de água e gotículas de ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico também vai ser um pouco complicado para a gente morar nesse tipo de lugar. O que mais vocês querem saber sobre Vênus? Bom, isso torna um pouco complicado a gente morar em Vênus. Sim. E antes das últimas descobertas, havia alguma hipótese de vida em Vênus? Se sim, quais? E se não, por quê? Então, havia algumas hipóteses. Vênus também foi um planeta, quando no início da exploração espacial, em mais ou menos 1960, Vênus também era um alvo para se enviar sondas e se estudar esse planeta. Só que, por ele ser muito quente, muitas missões falharam. Quem teve sucesso e quem pousou 2 sondas na superfície de Vênus foi a União Soviética, mais ou menos nessa final da década de 60, comecinho da década de 70, e que conseguiu tirar algumas fotos da superfície de Vênus. E assim, essa sonda durou mais ou menos umas 2 horas e depois ela derreteu, acabou e desapareceu. E desde então ninguém mandou muitas sondas para lá, nem orbitadores, mas já havia essa hipótese de haver vida em Vênus, principalmente nas nuvens, porque a atmosfera de Vênus, diferente da Terra, ela é muito mais alta, e tem um pedaço dessa atmosfera que as temperaturas ficam em torno de 30 a 60 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura legal. A gente sabe que a gente consegue viver, às vezes morrendo de calor, tipo ultimamente, né, em São Paulo, mas tudo bem, mas a gente consegue viver. E a gente sabe que existem micro-organismos extremófilos, são aqueles que vivem em condições extremas, que também conseguiriam viver nessas temperaturas. E essa hipótese de vida foi levantada até mesmo por Carl Sagan na década de 70, se eu não me engano, de haver essa vida vivendo nessas nuvens de Vênus. Então, realmente, existe essa hipótese.
Tem alguns trabalhos que foram publicados recentemente junto com esse trabalho da fosfina, já que a gente vai falar sobre a fosfina, eu vou contar um pouquinho desse trabalho também que foi publicado junto, que a primeira autora que publicou esse trabalho é uma das autoras que fazem parte do estudo da fosfina. Então, ela demonstra, ela fala ela faz um levantamento bibliográfico, e nesse trabalho ela é tudo é uma hipótese, não é uma confirmação de vida, mas é uma hipótese de como que a vida poderia ocorrer nas nuvens de Vênus. E agora, a gente está falando um pouco sobre essa fosfina que foi encontrada na atmosfera de Vênus, e ela é uma molécula que é formada por um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio. Você poderia falar um pouco mais sobre a fosfina e como ela é produzida? Sim, a fosfina, ela é um biomarcador. Na verdade, a parte interessante da fosfina é que a gente conhece muito pouco sobre a fosfina. A fosfina na Terra ela é produzida em larga escala porque ela tem um efeito fungicida, ela tem um efeito antimicrobiano, ou seja, ela mata alguns micro-organismos. Ela é extremamente tóxica, é um gás extremamente tóxico. Então a indústria produz essa fosfina como maneira de conservar grãos, cereais. Então essa fosfina é utilizada dessa maneira, para preservar. Mas obviamente que existem alguns fungos e algumas bactérias que para elas a fosfina não é nada e elas conseguem sobreviver nesses cereais e contaminar esses cereais. Mas também sabe que a fosfina ela está presente em alguns ambientes na Terra como lugares de decomposição de matéria orgânica. Então seria em lamaçais, em pântanos, até mesmo em cemitérios. Em cemitérios, junto com o metano, ela forma o que a gente chama de fogo-fato, que parece que são espíritos andando pelo cemitério, e na verdade nada mais é do que essa reação entre a fosfina, o metano e a combustão do oxigênio. E a fosfina ela é produzida basicamente por micro-organismos nessas regiões de decomposição em ambiente anaeróbico, ou seja, com a ausência de oxigênio. Mas pouco se sabe quais são os organismos que produzem essa fosfina, sabe-se que existem vários micro-organismos que estão ali relacionados na decomposição dessa matéria orgânica, mas não se sabe exatamente quais são esses organismos que produzem. E pouco se sabe também das vias metabólicas da fosfina. Então, assim, porque a fosfina nunca ninguém deu muita bola para ela, né? E agora eu acredito que agora com esses achados, todo mundo vai querer olhar mais para a fosfina, não somente astrônomos, astrobiólogos, astroquímicos, mas também as pessoas que estudam, os químicos, os biólogos, enfim. Mas a fosfina, por ela ser produzida por micro-organismos na Terra, nessas locais de decomposição, ela foi dada como um biomarcador. Um biomarcador é aquela molécula que quando a gente olha, a gente está na Terra e a gente olha para exoplanetas ou para planetas, a gente consegue identificar esses biomarcadores e falar, putz, se tem esse biomarcador, existe uma chance grande disso ser uma evidência de vida. Então, por exemplo, a clorofila, se tiver algum alienígena olhando para a Terra com um telescópio, ele vai ver uma grande concentração de clorofila. E clorofila é uma molécula que só está presente em seres vivos. Então, se você vê clorofila, você fala, ali tem vida. Existem outras moléculas que também são assim, como melanina, carotenoides e a fosfina. Só que a fosfina, ela tem isso. Ela pode ser produzida de maneira abiótica, ou seja, com ausência de vida, e também de maneira biótica, com a presença de vida. Com a presença de vida, ela é produzida em maiores concentrações do que sem a presença de vida. Então, a fosfina depende muito da concentração que essa fosfina é produzida, e quando você pensa em fosfina como biomarcador, você tem que procurar outros biomarcadores que estejam correlacionados ali naquele ambiente. Somente a fosfina não vai dizer muita coisa. Eu respondi toda a sua pergunta? Então, ainda falando um pouco sobre a fosfina, né? Você podia explicar como que ela foi detectada na atmosfera de Vênus?
Então, ela foi detectada através do espectrofotômetro de massa. Então, existem alguns telescópios que eles têm esse espectrofotômetro e ele consegue identificar algumas moléculas. Então, esse grupo que identificou a fosfina, eles já estavam procurando a fosfina em outros planetas. Não sei se foram eles, mas a fosfina já foi detectada em Júpiter e em Saturno, mas esses planetas são aqueles gigantes gasosos e que devido à temperatura e à pressão desses planetas, a fosfina é fácil de ser produzida nesses locais. Diferente de Vênus. Em Vênus você não tem como ela ser produzida, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente, né? Que eu vi que tem perguntas sobre isso. Você falou um pouco, né, sobre como encontrar essa fosfina em Vênus chamou a atenção muito, não só dos astrônomos, mas também dos biólogos e dos químicos. Mas você pode falar um pouco mais como a descoberta da fosfina lá na atmosfera de Vênus, ela vai influenciar nas pesquisas astronômicas e na procura de vida extraterrestre? Eu acredito que sim. Foi o que eu falei, pouco se sabe sobre a fosfina, pouco se sabe sobre o metabolismo da fosfina e sobre os micro-organismos exatos que produzem a fosfina. Então, eu acho que agora abriu um campo novo, encontraram um biomarcador em Vênus, que pode, esse biomarcador, é muito importante a gente lembrar disso, que esse biomarcador pode ser está sendo produzido de uma forma de vida, ou pode estar sendo produzido de uma forma de não vida, ou seja, de maneira abiótica. Em primeiro lugar, esses dados todos que foram publicados vão ter que ser confirmados por outros astrônomos, confirmados por outros telescópios que vão olhar para Vênus e vão usar o espectrofotômetro para você ter certeza desses dados. Tendo certeza desses dados, eu acredito que vão ter novas sondas que vão ser enviadas para Vênus, até mesmo o balão estratosférico. Uma das ideias é enviar um balão estratosférico, onde você não teria riscos de perder o seu equipamento, e um balão que poderia ficar na estratosfera de Vênus durante meses, até mesmo anos, e esse balão fica coletando, coletando amostras e fazendo medições para você ter certeza disso. Uma coisa que vale lembrar é que a gente sabe muito pouco sobre Vênus. Por mais que é um planeta perto, como é um planeta muito inóspito, a gente sabe pouco sobre a distribuição dos gases na atmosfera. Então, essa atmosfera é muito alta, você sabe que existe uma nuvem, você sabe a presença de alguns gases, de algumas moléculas, mas você não sabe exatamente a distribuição desses gases. E até mesmo da geografia de Vênus, toda a composição do solo de Vênus, a gente sabe muito pouco. Tudo que a gente sabe sobre Vênus, sobre Marte, que Marte é o planeta que a gente mais sabe no nosso sistema, quer dizer, no universo, tirando a Terra, Marte é o planeta que a gente mais conhece. A gente sabe muito pouco sobre Vênus. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que, antes de pensar que isso pode ter sido produzido por uma forma de vida, a gente tem que primeiro conhecer melhor o planeta. É possível que a fosfina seja resultado de formas de vida que existiram há muito tempo nesse planeta? E se isso for possível, teria como encontrar evidências disso? Não, na verdade não. A fosfina ela é rapidamente degradada quando ela entra na atmosfera. Quando ela é produzida, ela é rapidamente degradada. Então, isso é uma das comprovações de que mostra que essa fosfina está sendo produzida continuamente, e não que ela foi produzida no passado e está lá. Não, ela está sendo produzida, então é uma coisa atual, ela não é do passado. Nossa, interessante. E uma das coisas também que tem que ser observado é se existe um ciclo de fosfina. Da mesma maneira que na Terra a gente tem o ciclo do metano, ou seja, em alguns períodos a gente tem uma maior produção de metano, em outros períodos menor produção de metano, como já foi evidenciado em Marte também, e na época foi levantada a hipótese de ter vida em Marte por causa desse ciclo do metano, mas a concentração de metano em Marte é muito inferior que da Terra. A gente sabe que na Terra os seres vivos produzem muito metano, então por isso que o metano também é um biomarcador. Então isso é uma das coisas também que tem que ser observada, se essa fosfina tem um ciclo, como que é a distribuição dela na atmosfera. A parte interessante é que a fosfina foi detectada na altura da atmosfera
aquela altura perfeita para onde a gente olha, onde existe a hipótese de vida, naquela altura entre 45 km de altitude, que está nessas temperaturas de 60 graus Celsius, mais ou menos. Certo. Nossa, isso tudo é muito incrível. Você falou sobre o ciclo do metano, e aí aparentemente vocês estão tentando identificar se, no caso de Vênus, seria o ciclo de fosfina, acredito eu. Então isso seria uma possível explicação para a grande concentração de fosfina que foi encontrada? Ou não? Existe alguma possível explicação para a grande concentração de fosfina que foi encontrada em Vênus? Então, a parte interessante é que não existe ainda uma explicação para isso. Então, o achado é inédito, não importa se ele seja abiótico ou biótico. Porque, assim, eles testaram, no trabalho da publicação feita sobre a fosfina, eles testaram mais ou menos uns 70 e poucas reações químicas que poderiam estar ocorrendo em Vênus, que poderiam estar produzindo fosfina. E nenhuma delas estaria produzindo fosfina nessa concentração, não teria como estar sendo produzida, a não ser uma vida, entendeu? Então, assim, ou é um mecanismo químico completamente diferente do que a gente conhece, ou realmente é uma forma de vida que está produzindo fosfina. Você falou, né, um pouco sobre isso, de não tem como ela tá sendo produzida por esses outros fatores. Tem dois pesquisadores, o Ngok Truong e Jonathan Lunini, que eles apresentaram uma hipótese levando em conta os vulcões de Vênus. Eles fizeram alguns cálculos e eles perceberam que se os vulcões de Vênus eles produzissem 93 quilos cúbicos de lava por ano, seria possível produzir essa quantidade de fosfina. Mas aí, né, isso teria que ser uma coisa para eles verificarem depois. Você acha que, de acordo com a morfologia e a geografia de Vênus, isso seria possível? Mesmo Vênus sendo um planeta que a gente sabe tão pouco até agora? Então, pelo que a gente sabe, a gente ainda não teria essa capacidade de ter um vulcão dessa magnitude e nem está produzindo nessa concentração, essa concentração de lava, não é concentração, esse volume de lava, entendeu? Então, não, eu não acho isso. Eles levantam essa hipótese de poder ser vulcões ativos em Vênus, mas pouco se sabe sobre vulcões ativos de Vênus, então tem esse problema também. Então, assim, é aquela coisa, é tudo duvidoso, tudo precisa ser confirmado, existem várias hipóteses contra e a favor disso ser vida ou não, e tudo precisa ser confirmado, porque fazer uma hipótese, a gente tem que depois ir atrás do experimento para poder confirmar a nossa hipótese. Mas eu acho que não. Tem uma sonda chamada Bip Colombo que pretende chegar a Mercúrio, né? Ela fará uma passagem por Vênus para procurar mais sinais relacionados à fosfina. Ela já passaria pelo planeta para diminuir sua velocidade e gerar um pouco de impulso gravitacional. Mas os cientistas vão aproveitar essa oportunidade para analisar a atmosfera do planeta. Que tipo de dados seria interessante para uma máquina programada para estudar Mercúrio encontrar em Vênus? E esses dados poderiam afirmar as hipóteses de vida no planeta? Não, esses dados não afirmariam a hipótese de vida no planeta, eles poderiam confirmar a presença de fosfina, mas a confirmação da presença de fosfina não é um indício ainda de vida, é a possibilidade, mas não um indício. Então, essa sonda, ela tem vários espectrofotômetros, porque ela está indo para Mercúrio para estudar a magnetosfera de Mercúrio, do planeta, mas eu estava até vendo, até fiz um levantamento, e ela tem sim um espectrômetro de massa, então ela poderia passar por Vênus e dar uma olhadinha assim, colocar, mas eu não sei quanto isso seria possível. Uma sonda está em movimento, orbitando, se ela conseguiria, ou se ela teria que ficar um momento em órbita estacionária de Vênus para poder fazer essa captação direitinho. Certo. Segundo Abraham Laub e Amir Sarraj, de Harvard, há uma hipótese de que os micróbios da Terra tenham pegado uma carona no asteroide até Vênus, já que pelo menos 600 mil asteroides passaram por nossa atmosfera e caíram em Vênus. Um número parecido parece que fez o caminho inverso. O que é possível afirmar sobre essa hipótese, né? Os micróbios, eles sobreviveriam numa viagem de asteroides? Então, essa viagem de asteroides, ela chama panspermia.
O grande problema da panspermia é que você tem que o organismo tem que sobreviver a vários mecanismos. Primeiro, você tem um meteoro entrando numa atmosfera e sendo queimado. Primeiro, você tem um espaço, tá? Então, o asteroide, o meteoro está ali. Então, eles primeiro já têm que sobreviver em temperaturas baixíssimas. Ele tem que sobreviver num ambiente onde ele vai receber uma carga de radiação monstruosa, diferentes tipos de radiação, radiações ionizantes e não ionizantes, ou seja, do Sol e do próprio universo. Depois ele teria que sobreviver à dessecação, ao vácuo do universo, e depois, na hora que ele entraria num planeta, passando pela atmosfera, ele seria queimado, literalmente queimado. A gente sabe que qualquer coisa que está entrando na nossa atmosfera, meteoros, restos de satélites, até mesmo, enfim, até mesmo as cápsulas dos astronautas, elas são basicamente torradas na hora que entra na atmosfera. Então existe tudo isso que vai acontecer. Aí você tem o outro problema. Vamos imaginar, tudo bem, tem um organismo que sobreviveu a tudo isso, tá num asteroide ali, entrou mais ou menos em Vênus, e ele realmente vai parar na nuvem. Ele foi ali e selecionou a nuvem para ele parar na nuvem e poder viver ali. Acho difícil. Acho que assim muitos pontos negativos para acontecer isso. A hipótese de panspermia, ela é real, mas não acho que não no caso de Vênus. Você pode imaginar que o universo ele é semeado por vida constantemente através desses asteroides que orbitam o universo, fazendo uma transferência de material genético, uma transferência de micro-organismos. Existe, até o nosso grupo já publicou trabalho falando sobre panspermia, de como os organismos conseguiriam sobreviver a altas doses de radiação. Isso poderia ser uma favorável à panspermia, mas a gente nunca teve uma comprovação de que isso realmente exista ou não. Agora que você falou sobre a panspermia, me veio um comentário que está fora do roteiro, mas eu queria saber, porque a gente estuda a panspermia como uma das possibilidades, tipo, logo no começo da escola, digamos, que a gente vai estudar sobre ciências, a gente começa a falar sobre a origem da vida. E aí tem sempre a hipótese de panspermia ali. E eu queria saber, tipo, atualmente, entre os cientistas, os pesquisadores, a panspermia ela ainda é bem defendida como uma hipótese, sei lá, de grande probabilidade de ter acontecido para a origem da vida, ou ela foi passando com o passar do tempo, nada? Não, ela foi perdendo a força, ainda mais você estudando. Essa é uma coisa interessante da astrobiologia, que quando você estuda astrobiologia, você não está somente estudando como seria a vida em outros planetas, como seria adaptar a nossa vida em outros locais, fora da Terra, mas sim como que foi o início da vida, como foi o início da vida na Terra. E aí a gente consegue espelhar de como foi o início da vida no universo, desde da parte física disso até a parte química, ou seja, a formação dos átomos, a formação das moléculas, e até isso acabar gerando vida. A gente sabe hoje que acho que a grande maioria dos cientistas chegaram nessa hipótese, acreditam nisso, é que a vida na Terra começou através das fumarolas que existem nos fundos oceânicos, ou seja, aqueles vulcões que existem no fundo dos oceanos, principalmente porque ali existe uma alta temperatura, uma alta pressão nesse local, o que favorecia esse acoplamento das moléculas e a formação de vida. Então a chance é muito maior de ter iniciado a vida nesses locais do que ter iniciado a vida através de uma panspermia. Porque se ela aconteceu de uma panspermia, ela iniciou em algum lugar. A vida começou em algum lugar, entendeu? Exatamente. Então, assim, obviamente, o planeta Terra, nessa época, onde estava tendo a formação de vida, ele foi muito bombardeado. Uhum. E nesse bombardeamento, o que pode ter acontecido é ter saído pedaços de vida daqui da Terra e ido para outros corpos celestes e, enfim, semeado essa vida em outros locais. Certo.
Mas da formação na Terra, eu acho que todo mundo acredita mais. E, enfim, existem comprovações de que a vida pode ocorrer nessas regiões. Então, falando sobre isso da panspermia, acontece deles destruírem alguns não é satélites, eu esqueci o nome as sondas, né? Por conta dela estar contaminada, né? Mas se ela está contaminada, mas não é possível que ela viaje pelo espaço Então, sobre esse assunto, né, que a gente estava falando, de não sobreviver, e por que eles destruiriam ela, então? Então, na verdade, existe a possibilidade, porque a gente sabe que existem micro-organismos que sobrevivem o que acontece? Quando você constrói uma sonda, então vamos pensar nessas sondas que estão a caminho de Marte, tá? Tipo a Perseverance. A Perseverance, ela está encapsulada ali. A Perseverance, quem não sabe, é um rover que está que está a caminho de Marte, que uma das coisas que ela vai estudar é a possibilidade de vida em Marte. Então, você imagina que ela está dentro de uma cápsula ali, toda a construção dela, a cápsula e tudo, passou por um sistema por uma sala, que eles chamam de sala limpa, dentro da NASA. Então, eles esterilizam tudo que tem ali, tudo, qualquer pedaço. Então, assim, para garantir o máximo possível de que não haja contaminação, que não haja um organismo que saia da Terra e que vá contaminar um outro planeta. Porque isso seria muito prejudicial. Por quê? Porque a partir se existe a possibilidade, se existe algum tipo de vida em Marte e você leva um organismo diferente para lá, esse organismo diferente pode acabar matando essa vida, antes da gente conhecer essa vida. É que nem a gente pensar como foi o processo de colonização das Américas, entendeu? Os europeus trouxeram alguns vírus que eliminaram seres humanos, enfim, acabaram com a cultura, não somente de matar, de ser ambiciosos e quererem o ouro, enfim, todas essas coisas, mas também eles levaram o vírus, que foram um dos grandes motivos também de extermínio dos indígenas. Então, a gente sabe que existem alguns micro-organismos que sobrevivem. Isso é uma das áreas de estudo dentro da astrobiologia, que seria a sobrevivência desses organismos em ambientes extremos. Então, a gente sabe que existem organismos que sobrevivem e vivem do lado externo da estação espacial, assim, por até anos. Então, assim, é um mecanismo de estudo de saber até que ponto a esterilização é efetiva, até que ponto a gente poderia contaminar outros astros. Existe existe uma parte dos estudos de exploração espacial que é proteção planetária. Então, é você conseguir proteger os outros planetas contra a nossa contaminação. Então, né? Vênus, ele tem um tamanho, uma massa, um volume e densidade que são similares com a Terra. Mas mesmo assim, o planeta é considerado um inóspito, né? Então, não apresenta essas condições de vida para viver. E por que isso acontece? Então, foi o que eu tinha falado, porque Vênus é um planeta extremamente quente, ele tem um efeito estufa enorme, muito diferente do que a Terra. Talvez o Vênus seja o futuro da Terra. Então, talvez o nosso efeito estufa chegue num ponto que é o ponto de point of no return, que não vai ter mais jeito e que você não consegue você não consegue mais salvar o planeta. Então, você entra nesse efeito estufa que você não consegue mais. E a gente tem existe essa tendência de que a Terra alcance isso e o planeta Terra se transforme em Vênus, um planeta tão quente quanto Vênus. E aí qualquer tipo de vida vai ser exterminado. Fica a dica. Certo, é problemático isso, né? Outro dia, eu só vou te interromper, outro dia eu vi um meme que falava exatamente disso. A gente não está vivendo o verão mais quente dos últimos anos, a gente está vivendo o verão mais frio dos próximos anos. Uau! Eu fico muito preocupada com isso. Até fazendo um outro comentário, esses dias eu estava
vendo um documentário sobre o branqueamento dos corais, eles estavam falando sobre o aquecimento global, e aí da maneira como devido ao aquecimento global e todas as suas questões químicas, ele aumenta, tipo, 2, 3 graus o oceano, e é meio como uma febre oceânica, e isso faz com que a gente basicamente mate. Porque você muda a concentração dos sais do oceano, e a partir do momento que você muda a concentração dos sais, você vai mudar o pH do oceano, então você vai acabar eliminando diversos seres vivos que vivem ali nos mares. E um dos processos é exatamente esse, é você abaixar o pH de tal maneira que você acaba tendo o clareamento. Eu não sei se abaixar o pH, agora eu não lembro exatamente, porque eu acho que... Mas enfim, você muda o pH e você acaba tendo esses tipos de efeitos nos corais. Acho que no meu pouco conhecimento, o que eu tinha entendido do documentário era que existe essa relação mutualística entre do coral em si, e aí meio que um desses ficavam meio que impossibilitados de produzir a alimentação do coral, alguma coisa assim, e aí ele meio que expulsava esse organismo de dentro de si, e ele não conseguia mais se alimentar e, por consequência, matava o outro organismo também, porque ele achava que era tipo um vírus. Tem um estudo desse astrobiólogo chamado Stephen Kane, e ele fala da influência da mudança de órbita de Júpiter na inabitabilidade de Vênus. E como é que foi possível eles afirmarem isso a partir desse estudo, desse fenômeno? Então, esse é uma hipótese, né? Esse estudo dele, eu não conhecia esse estudo, eu fiz um levantamento sobre isso agora há pouco. Eu acho que é uma hipótese, talvez uma hipótese válida, mas com poucas afirmações. O que a gente conhece sobre Vênus é muito mais um efeito estufa que aconteceu a longo prazo, mas não por causa da migração de Júpiter durante o processo da formação do sistema solar. E pensando mais aqui na Terra, a gente tem a teoria da evolução de Darwin, né? Que, de acordo com ela, tem o processo de seleção natural, onde algumas espécies tiveram que se adaptar a diferentes características dos ambientes. E fazendo um paralelo com isso, a gente queria saber quais seriam as adaptações necessárias para uma espécie venusiana sobreviver à alta temperatura do planeta, que, como você já falou, é mais ou menos 460 graus Celsius, e as constantes chuvas ácidas sulfúrico. Então, as hipóteses de vida em Vênus, desde a época do Sagan, e agora que era esse trabalho que eu estava mencionando, que é de uma das autoras que fez o estudo da fosfina nas nuvens, a hipótese é muito interessante porque eles se baseiam na possibilidade de vida e do ciclo de vida nas nuvens de Vênus. Então já seria numa região mais amena, então você já fugiria desses 460 graus Celsius, você teria mais ou menos 40, 50 graus Celsius, então isso já é um ponto positivo. A hipótese que ela até mostra, no trabalho dela, ela chama Sarah Seeger, ela mostra no trabalho dela um esquema de como seria o ciclo de vida. Então você teria esses micro-organismos que teriam uma capa protetora contra ácido sulfúrico, ou seja, uma capa protetora de enxofre, tipo que eles viveriam tipo nessas conchas, mas assim, micro-organismos, vamos pensar que são células, são tipo bactérias, possibilidades muito maiores de serem bactérias. E eles viveriam em gotículas de água, gotículas de, enfim, porque a gente sabe que o tipo de vida que a gente conhece na Terra e o tipo de vida, a maior possibilidade de haver vida é usando água como reagente para as funções químicas. E, enfim, esses micro-organismos estariam vivendo nessas nuvens, dentro dessas gotículas. Essas gotículas, em algum momento, começam a se agregar. Por gravidade, elas caem, como se fosse uma chuva. Elas caem na parte baixa das nuvens. Na parte baixa das nuvens, a temperatura é mais alta. E esses micro-organismos sofreriam uma dessecação e, por ser uma partícula leve, os ventos de convecção, ou seja, aqueles ventos que jogam o ar para cima, eles faziam subir essa partícula novamente
e nesse momento essas partículas encontrariam água de novo e fariam um ciclo novamente. A gente sabe que isso acontece na Terra, existem micro-organismos que vivem na superfície do planeta, mas que conseguem subir para a atmosfera, para essa região das nuvens. Eles são importantes para a formação de chuva, eles são conhecidos como nucleadores de gelo, ou seja, a gente sabe que a chuva não é formada de coisa limpa, não, a chuva precisa de sujeira para ser formada, porque a sujeira, seja partículas de poeira, seja micro-organismos, eles ajudam a juntar as gotinhas, e conforme vai juntando as gotinhas, precipita. Então, a gente sabe que essa possibilidade desse ciclo a gente consegue enxergar na Terra, então seria viável você ter em Vênus. Ela faz, durante o trabalho inteiro dela, desse paper, desse artigo científico, ela levanta pontos perigosos de se viver inóspitos, né? De como de se viver em Vênus, mas em todo momento ela mostra uma solução. Quanto ao ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico em si é muito prejudicial, você não consegue manter estruturas biológicas inteiras, então, mas como a gente não sabe como que é a formação dessas gotas, então poderia ter essa possibilidade de haver em alguns locais maior concentração de água, enfim. E a gente sabe que existem alguns micro-organismos que são conhecidos como extremófilos, são aqueles que conseguem viver em locais extremos, que conseguem viver em pHs muito baixos. Até mesmo em laboratório a gente consegue encontrar soluções de ácido clorídrico que foram contaminados e tem um fungo crescendo ali dentro em, sei lá, pH tipo 1. E você fala, mas coisa, como foi que esse contaminou isso, entendeu? Contamina. A gente sabe que alguns locais do planeta que são com pH muito baixo e temperaturas muito altas, existem micro-organismos vivendo ali. Então, isso é uma das coisas também importantes da astrobiologia, que é estudar esses micro-organismos que vivem nesses locais extremos. Dessa maneira, a gente expande um pouco os limites da vida. Então, a nossa vida sobrevive em tal temperatura, em tal faixa de pH, em faixa de salinidade, mas você vê que existem micro-organismos que estão muito mais adaptados que nós, que vivem no planeta há muito mais tempo que nós, e que vão sobreviver e a gente não, no final das contas. E Ana Carolina, tem gente que fala, né, que encontrar fosfina na atmosfera de Vênus foi o maior indício de vida em outro planeta que a gente já teve. Você concorda com isso ou você acha que tem, outros indícios de vida que deveriam não ser levados mais a sério, mas outros indícios de vida que também foram muito importantes para isso? Essa é uma boa pergunta. Quando foi encontrado o metano na atmosfera de Marte, também foi levantada essa hipótese. Assim, o achado da fosfina, foi o que eu falei, o achado da fosfina, ele é inédito, não importa qual foi o mecanismo que formou essa fosfina, então ele é inédito. Então, a gente precisa desvendar isso antes de chegar em qualquer conclusão. Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente faz a ligação de haver vida em Vênus por causa da fosfina, do achado de fosfina. Até mesmo no trabalho deles, eles mencionam isso no final do trabalho, nas conclusões, eles mencionam isso. Isso não é um indício de vida, isso é uma possibilidade de um indício, mas preciso ter mais estudos sobre o assunto para a gente poder confirmar qualquer tipo de coisa. Quando a gente estava criando as perguntas do podcast, nós encontramos um perfil no Instagram que mostrava um relógio metronômico, que fica em Ornacel, na cidade de Nova York. Recentemente, ele entrou numa contagem regressiva que indica o tempo que o mundo vai demorar para entrar meio que em um colapso por conta desses gases que estão atribuindo para o aumento do efeito estufa. E o objetivo disso era conscientizar as pessoas sobre o aquecimento global. E pensando, né, como ela disse, no aquecimento global, a gente viu que a atmosfera de Vênus traz características peculiares, né? Ela é mais densa, é composta predominantemente por dióxido de carbono, que está presente em aproximadamente 95% da atmosfera. A pressão e a temperatura também são muito superiores da Terra.
E outra coisa que a gente estava falando também, né, era sobre aquela pesquisa que falou que antes de Júpiter, né, por causa lá do movimento de Júpiter, Vênus ele já teve uma probabilidade maior de abrigar vida. Só que esse excesso de dióxido de carbono acabou tornando o planeta infértil. E apesar das condições geoquímicas que são diferentes entre o nosso planeta e lá, porque a gente não se preocupa também, né, com o aquecimento global aqui, se a Terra pode ter um destino semelhante, talvez, muito mais pra frente. E a gente viu que os negacionistas, né, usam como argumento que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera já foi muito maior em outras regiões da história do planeta, né? E mesmo assim o homem sobreviveu. Então, pensando nisso, a gente levantou essa questão, por que a gente não se importar, né? Se a gente pode chegar no mesmo destino que Vênus. E com base nisso, a gente parou para pensar e como é que essa descoberta da possível vida em Vênus, um planeta com temperatura muito elevada, pode dar força para grupos de negação do aquecimento global e da ciência. Vocês querem que eu fale? Grupos negacionistas vão ter em qualquer lugar e vai ter sempre gente contestando alguma coisa da ciência. Então, não importa quantas provas você tenha sobre um fato, sempre vai ter alguém negando esse fato. Isso pode ser bom, a gente pode olhar isso de uma maneira boa, ou não, ficar de saco cheio desses caras e tal. Enfim. Ou completamente ignorar e continuar, entendeu? É que, tipo, nessa parte a gente parou pra pensar, se for mesmo confirmada a possibilidade de vida num planeta que tem, tipo, 460 graus de temperatura, por que as pessoas vão se importar com a Terra aquecendo 2, 3 graus, sabe? Então, mas esse é o problema. A possibilidade de vida não é na região de 460 graus Celsius. A possibilidade de vida não é de seres humanos, não é de seres complexos, é de micróbios unicelulares. Então, assim, esquece, você vai ser extinto nessa temperatura. Em temperaturas mais menores, você vai ser extinto. E quem vai sobreviver são as bactérias, as leveduras, enfim. A gente viu uma live que você fez, não lembro agora com quem, mas foi recentemente, acho que semana passada, e você falou algo sobre fazer cerveja em Vênus. Foi com o pessoal, eu acho que foi com o pessoal do Astrotubers, não? Eu não lembro o nome agora. Só tinha você de mulher. Só tinha eu de mulher? Tá. Então talvez seja algum cervejeiro, não sei. Eu nunca falei tanto de fosfina em toda a minha vida, eu queria estar falando agora. Deixa eu ver. Acabei aprendendo bastante sobre fosfina e Vênus, coisas que eu nem imaginava. Eu também, a gente sempre focou tanto em Marte, né, que a gente acaba esquecendo dos outros planetas, assim. E eu adorei, né, esse processo de pesquisar um pouco mais para fazer o podcast, acabei aprendendo bastante coisa. Não, é legal. Então, eu trabalho com Marte, então eu trabalho com as leveduras na exploração espacial, mas o foco é Marte. O foco do laboratório sempre foi muito mais Marte. Quando começou a surgir essa história de Vênus, a gente até começou a pensar em alguns projetos relacionados a Vênus. E isso é uma das coisas também que vai acontecer, que eu até podia ter mencionado, é que grupos de estudos de astrobiologia vão começar a estudar o mecanismo de organismos, ou seja, simular condições venusianas em laboratório, para ver se realmente existe essa possibilidade desses organismos de sobreviverem. Tem um cachorrinho latindo. Por aqui, na rua. Achei que não ia dar pra ouvir. Cachorrinho chato aí. Deixa eu te falar, eu fiz umas anotações durante o podcast e eu queria perguntar. Então, você tinha falado sobre, acho que foi metano e, não sei se foi a fosfina junto lá, sobre cemitérios, tipo os espíritos, não sei o quê. Eu não entendi como que acontece isso. O que acontece, assim, pra chamar de... Então, eu não conheço direito também, mas se você procurar no Google, é um processo que chama foco-fato, ou boitatá. E você vai ver que, na verdade, assim,
as pessoas sei lá, acho que há muito tempo atrás que as pessoas não sabiam dessa combustão da fosfina, do metano, quando viam esse fogo meio verde, meio esverdeado em cemitérios, em locais de decomposição, que nem pântanos, olhavam aquilo e ficavam assustados, entendeu? E para eles eram espíritos, eram alienígenas. É a fake news de antigamente. Até você conseguir entender o processo químico disso, entender que aquilo é uma reação natural dessas reações químicas, né? Então, enfim. Uhum. Eu achei que tinha uma coisa de movimento, não de cor, né? A cor verde. Eu acho que a cor é verde. Deixa eu ver, vou até Eu jogar acho aqui. que era azul. Mano, é porque, tipo, a gente tava vendo isso em biologia esses dias. E aí a gente falou disso, ninguém sabia o que era. É e azul, é azul. Eu dei umas pesquisadas e, tipo, é engraçado. Tipo, do nada você tá ali de boa e aí sobe uma labareda, tipo, azul muito grande. E aí era justamente por isso que a galera ficou pensando, mano, o que é isso? É um espírito? Porque, tipo, o que acontece? A parte mais legal é que se você tá perto desse fogo e você corre, você causa essa mudança, tipo, no ar e no oxigênio. E aí ele vem atrás de você. É porque ele tá queimando oxigênio, faz bastante sentido. É muito engraçado. Ana, você tinha falado sobre eles, tipo, fazerem eles simularem as condições de Vênus em laboratório. Eles já fizeram isso com Marte também? Tipo, teve algum resultado? Sim, a gente tem aqui no laboratório uma câmera. Eu posso até mandar depois para vocês as fotos para Ana Carolina. Eu tenho o celular, o WhatsApp dela. Eu mando a foto. A gente tem um equipamento que é uma câmera espacial, que a gente chama, e a gente consegue simular na verdade, teoricamente, a gente consegue simular qualquer ambiente do universo. Só que com os gases que a gente tem aqui, a gente consegue simular Terra primitiva, Terra atual e Marte. Então, o que a gente faz? É uma câmera gigante, a gente consegue simular a pressão, temperatura, os gases e a radiação ali dentro. Tem um porém dessa câmera, porque ela precisa ficar em ultravácuo, ou seja, em vácuo, aquele vácuo que é quase no espaço. E aí, nisso, você precisa que as suas amostras, ou seja, o que a gente está testando, esteja dessecado, porque no ultravácuo não existe água líquida, então só existe seca, tudo dessecado. Então, a gente não consegue ver processos biológicos ocorrendo ali, metabolismo ocorrendo. A gente só consegue ver se sobrevive ou não nessas condições, entendeu? Mas tem um experimento que a gente faz também no laboratório, que para mim é um dos mais legais também, que a gente manda balão para a estratosfera. Então, na Terra, o local mais próximo local, ambiente natural mais próximo de Marte seria a nossa estratosfera. A nossa estratosfera fica mais ou menos 30 km de altitude, ou seja, acima da camada de ozônio. Acima da camada de ozônio, a gente recebe muito mais radiação do que na nossa superfície, então é semelhante a Marte. É uma região onde não tem água líquida, então, ou seja, é uma região onde a pressão atmosférica é menor, então todas as moléculas está tudo mais espalhado, então você não tem água líquida, então é um local que não sofreria uma dessecação, como em Marte. Você não tem água, você tem bastante radiação. Tem mais. A temperatura é muito semelhante também com Marte, que nessa região chega mais ou menos menos 40, menos 60 graus Celsius. O que mais? Mas mais ou menos isso. Então a gente faz esses experimentos de vez em quando, a gente manda para a estratosfera com a ajuda do pessoal da UFSCar. Da USP de São Carlos, o pessoal da engenharia de lá, é um grupo que chama Zenit, vocês podem até procurar no Instagram deles, eles têm umas fotos lindas da estratosfera. A Terra não é plana, a gente pode até falar que a Terra é plana por causa da GoPro deles, que fez uma pequena curvatura, mas não é plana. Mas é um experimento bem legal. Então a gente manda os micro-organismos para lá, depois eles sobem de balão. Quando chega nessa altura, o que acontece? O gás que está dentro do balão, que é um gás hélio, ele expande, explode o balão, esse balão cai e aí a gente sai correndo atrás dele. É super divertido, gente. A gente sai correndo atrás do balão que está caindo no meio do canavial ali de Ribeirão Preto, e a gente vê o balão cor-de-rosa, ali, sai correndo atrás dele. É divertido. E torce para não cair dentro d'água e cair no canavial.
E, tipo, tem outro negócio também, que foi outra notícia que saiu esses dias. Eu até tava falando com a Ana Carolina sobre. Que teve alguns pesquisadores italianos que eles tinham encontrado algumas possíveis evidências da existência de água líquida em Marte, debaixo de umas calotas polares que a gente tem lá, no sul do país. Do planeta, então, né? Um país. Então, já foi confirmada a presença de água no subsolo de Marte. Os polos de Marte, eles são congelados, mas por causa da pressão atmosférica de Marte ser muito baixa, então essa água, ela nunca se torna líquida, ela evapora já totalmente. Então, conforme vai... Lógico, é um planeta, então ele tem verão, inverno, e quando ele tem no inverno, esses polos estão congelados. Não sei se vocês já viram as imagens são lindas. Quando esses polos, ou seja, no verão, esses polos começam a derreter um pouco, né? Essa água nunca se transforma em líquida por causa da baixa pressão. Então, elas já fogem para a atmosfera e se perde. Mas já existe, sim, comprovação de haver água líquida no subsolo de Marte. E parece que são bolsões enormes de água. Mas a gente não sabe como que é essa água em Marte. A gente sabe que o solo de Marte tem um pH muito baixo, a gente sabe que existe uma alta concentração de sais no solo marciano. Então existe a possibilidade dessas águas serem salobras, ou seja, aquelas águas com alta concentração de sal. Mas isso não impossibilita a presença de vida. A gente sabe que existem organismos que vivem, o micro-organismo se chama halófilos, que vivem em altas concentrações de sal, e então isso não seria uma impossibilidade da vida. Uma coisa, eu pensei agora, existe a possibilidade de Vênus esfriar? Não sei. Não, era isso que eu falei. Tem um nome para isso, eu esqueci o nome disso. Não é point of no return, que foi o termo que eu usei, mas tem esse momento de que você produziu tanto gás de efeito estufa, que não tem mais como voltar atrás, entendeu? É impossível. Então, quando a Nath, ela comentou um pouco sobre isso, né, sobre o relógio lá de Nova York, falou que o tempo que a gente ainda tem, né, que dá pra fazer alguma coisa pra tentar salvar nosso planeta, são de 7 anos e alguns Sim. Não, e para isso você precisa ter um esforço em massa exatamente, e tecnologia o suficiente também para brecar algumas emissões de gases. Então, a não ser que a gente tenha um vírus muito pior do que o Covid e que elimine toda a humanidade, talvez a gente consiga, o planeta consiga sobreviver. Quer dizer, o planeta vai sobreviver, quem não vai sobreviver é a gente. Você gosta das minhas coisas apocalípticas, né? Tem uma série nova desculpa, vou mudar completamente de assunto. No Netflix, chama Cidade dos Mortos. Acho que é uma coisa assim, começou essa semana. Eu estava assistindo ontem, que é um Covid misturado com Ebola, então é tipo catastrófico. Mas é interessante, porque é basicamente o que a gente vive, sabe? Das pessoas entrarem em pânico de umas coisas, enfim, é interessante. Porque uma das coisas que eu fiz na minha vida não foi só astrobiologia, então eu trabalhei muito com essa parte de biologia molecular, então de extração de DNA, a parte de PCR e tal. É a parte de diagnóstico, então é para fazer esse tipo de processamento. Isso é muito legal. Mas é basicamente isso, então. Vamos, a Ana Carolina pode passar o meu contato e a gente vai conversando. Semana que vem é meio ruim para mim. Na outra semana eu vou dar uma aula pro pessoal de... Cara, eu não lembro mais aonde que era, juro. Eu lembro de vocês, que é do Instituto Federal, e eu parei. O resto eu não lembro mais nada. Mas é alguém de alguma universidade também, que eles querem que eu fale, mas não é universidade, é menor, eu acho que é ensino médio. Mas eu não lembro o que era. Mas tanto que eu vou dar uma aula sobre astrobiologia, mas é uma coisa mais básica mesmo, não é sobre possibilidade deles. Mas enfim, a gente vai conversando e marca. Pode falar. Ana Carolina, você pode falar um pouco também sobre a água das luas de Júpiter? Não, então, você tem algumas luas geladas que são muito importantes. Europa, Europa e Encélados. Encélados, para mim, é a minha favorita. Eu até explico por quê. A Europa é a lua de Júpiter, a lua gelada de Júpiter. E Encélados é a lua gelada de Saturno. O que as duas têm em comum? As duas, elas são
uma lua formada basicamente por uma camada espessa de gelo. Embaixo dessa camada espessa existe a possibilidade de haver um oceano, e você ter água líquida, você ter um oceano, aumenta a chance de ter vida ali naquele local, e você tem uma atividade, não é vulcânica, você tem uma atividade sísmica nesse planeta, o que faz com que esquente essa água, e essa água fica quentinha, então a água fica em forma líquida e aumenta a chance de você ter vida por ali. A lua de Encélados, que é a minha favorita, existe já uma missão para ir para a Europa. Ela foi adiada algumas vezes, como agora o foco é Marte, então a NASA acabou colocando mais o dinheiro em Marte do que em Europa. Agora, com essa nova descobertas em Vênus, é capaz do projeto de Europa também ser um pouco mais adiado, e como a galera começar a pensar em Vênus de novo, apesar que a NASA quase nunca teve sucesso de mandar coisas para Vênus, os soviéticos sabem fazer isso melhor do que a NASA, os russos atualmente, né? E a Encélados. Encélados, além dela ser essa lua gelada, ela tem geysers. Geysers são aqueles vulcões, vamos dizer assim, que expelem água. E só que na hora que ela expele essa água, se vocês verem as imagens do Google, você vê que no polo dela existe um geyser gigante, é o geysers que vão expelindo água. Só que nessa água, na hora que ela entra em contato com essa baixa temperatura do espaço, o que ela faz? Congela. E essa água congelada forma um dos anéis de Saturno. Isso é lindo, é maravilhoso, é poético. Nossa. Eu amo demais Saturno, muito lindo. Ai, o meu desejo por astrobiologia só cresce, meu Deus. Não, mas o meu pesadelo é a FUVEST. O seu problema o que é? A FUVEST? É, meu pesadelo. A primeira fase até a gente desenrola, mas a segunda, que é dissertativa, nossa, morro de medo. Quer uma dica da FUVEST? Eu prestei FUVEST de novo. A minha história de vida, eu prestei 2 vezes, a última vez que eu prestei foi em 2017. Faz pouco tempo. Eu fiz a primeira graduação em biomedicina, depois que eu fiz a minha graduação, eu fui fazer doutorado direto. Eu terminei meu doutorado quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu estava com barriguda enorme, tipo, 3 semanas depois o meu filho nasceu. Eu tive 4 filhos nesse tempo, 4 filhos em 4 anos. Eu ainda tive um tempinho para poder ficar um pouco com eles, e quando eu decidi voltar para a vida acadêmica, eu não consegui, porque eles dão um prazo, eu não conseguia fazer um pós-doc, então eles dão um prazo entre o doutorado e o pós-doc, tem um prazo de 7 anos, eu já estava no limite desse prazo, aí eu tive a brilhante ideia de prestar para o FUVEST, então fiz 1 ano de cursinho, estudei que nem uma louca, eu estudava de manhã e à tarde, era uma loucura, e aí eu prestei FUVEST, primeira fase, eu entrei em Ciências Atmosféricas. Foi aí que eu estava dentro do IAG, né, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas. Foi aí que eu acabei caindo aqui no laboratório de astrobiologia. Segredo da segunda fase: escreva, não deixa nada em branco, escreva. Escrever nada com nada. Não, escreva, fala, coloca. Viajar. Aí você não sabe, não vai viajar também, o cara vai ficar de saco cheio, corretor. Mas se você, é aquela coisa, você não sabe fazer sei lá, um exercício de física, mas você coloca a forma, o simples fato de você colocar a fórmula ali, o cara já vai te dar um ponto, entendeu? O cara já vai te dar uma ajuda, ele fala, cara, ela sabe fazer isso, o resultado tá errado, mas ela demonstrou raciocínio, nunca deixa em branco. Então, chegamos ao final desse podcast e nós gostaríamos de perguntar se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queria dizer para quem está ouvindo. Tomem água, bastante água. Ai. Bom, então, com isso chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, doutora Ana Carolina, por ter aceitado o nosso convite. E esse foi um assunto que gerou bastante movimentação na internet, né? Afinal, a possibilidade de vida em outro planeta não é pouca coisa, apesar de não ser de seres complexos, como foi dito. E, assim, eu particularmente amo esse assunto, né? E eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês sobre isso. E
Agradeço a você que ouviu o nosso podcast. Caso queira saber mais, acompanhe-nos no Instagram, que é @IFSPcast, no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Eu ia falar da minha página no Instagram, mas... Tudo bem, pode falar. Eu tenho uma página no Instagram que fala um pouquinho sobre divulgação científica, sobre astrobiologia e sobre aí não sei se posso falar isso para vocês, sobre a possibilidade de fazer cerveja em outros planetas. Porque, tanto que a minha página no Instagram chama Space Beer _Project. E porque você vai sair para explorar o universo e você tem que levar também um pouco da sua cultura. Nada melhor do que levar um copo de cerveja. E para Vênus, então, você pode levar uma cerveja bem gelada, que vai estar quente pra caramba.